Hoje é 14 de setembro de 2023. São 17 horas. O Paulo Sérgio Leite Fernandes hoje está muito emocionado. Os criminalistas vivem sob o domínio de emoções normalmente fortes. Hoje, o meu sistema biopsíquico emocional está muito bem acidulado, porque hoje eu, Paulo Sérgio Leite Fernandes, cumpro 88 anos de vida, 64 anos de exercício da atividade ligada à advocacia criminal. Eu já vi quase tudo nessa nossa nação tão sofrida. E o meu corpo também. O corpo deste velho criminalista já passou por quase tudo. A partir da mocidade, com início lá pelos anos de 1900 e nada, em Santos, terra onde Ana Maria Babete morreu, morreu e me deixou com 3 filhos lindos. Foi-se o povo de Santos, aquela cidade maravilhosa, da qual eu tenho muita saudade, mas que não visito, porque quando eu for lá, eu vou começar a chorar. O povo de Santos fez uma praça lá em homenagem a Ana Maria Babete. A Praça Babete, lá na confluência da Washington Luiz com Francisco de Sério. Eu lembro daquilo tudo hoje, em que eu completo 88 anos bem vividos, e já ao fim desse dia 14 de setembro, que eu quis passar trabalhando com plena normalidade, como sempre quis fazer na minha vida, nos piores e nos melhores momentos que eu atravessei. E decidi, sim, que hoje, enquanto completo os meus 88 anos de idade, conversar um pouco com vocês sobre aquilo que significa ter visto um pedaço grande do nosso país a partir lá dos idos de 1964, quando eu, bem mais jovem, evidentemente, precisei interpenetrar nos cárceres do DOI-CODE ou do CODE-DOI, a lutar contra aquele golpe de Estado que quase se repete, não, uma tentativa canhestra de se tentar desequilibrar a nação. Mas eu me lembro bem daquilo que houve lá atrás, lembro-me de Vladimir Herzog, de outros, lembro-me da ditadura, lembro-me dos militares a infernarem a nossa vida e, milagrosamente, eu sobrevivi daquele tempo. E a partir de 7, 8 anos atrás, sobrevivi também
Um câncer que para muitos, inclusive para alguns que trabalharam comigo durante um período grande anteriormente àquilo, para muitos me levaria a morrer. E eu não morri. Eu não morri, sobrevivi e continuei trabalhando, lutando, embora com perda substancial da possibilidade de sobrevivência econômica que está a me produzir um sofrimento muito grande, porque na verdade, uma parte da felicidade que o ser humano tem é o equilíbrio financeiro. Eu preciso ver como estão minhas coisas. Não estão bem, não. A minha vida financeira se complicou muito, bastante, porque o criminalista pode ser bom, mas um criminalista de 88 anos de idade precisa ainda ter pernas, precisa ter mutabilidade física, e não são todos que acreditam em que um criminalista quase nonagenário possa ter a plenitude da capacidade de enfrentar problemas jurídicos, interessando inclusive a perseguição de natureza criminal. Então, devo dizer com absoluta e plena sinceridade que eu tenho tido dificuldade para sobreviver, porque soube trabalhar bastante, soube ganhar dinheiro, sobre esse dinheiro exercitei uma atividade muito equilibrada, porque viajei bastante, vi o mundo quase inteiro, conheci, desfrutei a beleza de muitos e muitos países, vi sorrisos de crianças, vi problemas também pelos quais o povo todo ultrapassava as fronteiras entre a democracia e a ditadura, e sobrevivi. E estou sobrevivendo aos 88 anos, no dia 14 de setembro, porque eu nasci em 14 de setembro de 1935. E hoje, quiçá eu devesse estar contido ortodoxamente num pedaço de domesticidade, mas não. O Paulo Sérgio tem muito pouca coisa a esconder nessa partitura da vida. A maior parte da sobrevivência é ditável ou é desvendável a cada dia que se passa. Outro dia, o Paulo Sérgio teve uma disputa, uma briga com alguém e disse: você tome cuidado, porque eu hoje minto muito pouco. E numa disputa, numa discussão entre nós dois, as minhas verdades hão de aflorar com uma dose muito grande de estabilidade biopsíquica, inclusive de natureza emocional. E nós vamos ter que conversar com uma abertura plena que talvez você não tenha condição de sustentar num prosseguimento a partir de certa hora ou a partir de certo momento desse dia. Então, hoje, o Leite Fernandes, às 17h05, trabalhou normalmente, sim, atendeu clientes, recebeu telefonemas de muitas pessoas que ele, Paulo Sérgio, julgava que já estavam esquecidas
de uma antiga amizade que tínhamos, e criaturas que telefonaram para a simples atividade de me mandar um abraço, porque hoje, aos 88 anos de idade, eu só tenho praticamente passado, porque o futuro fica menos relevante, inclusivamente na perspectiva eventual de uma possibilidade qualquer de influenciar sobre uma ou outra autoridade. Hoje eu estou muito menos movimentado fisicamente, embora estimulado intelectualmente a prosseguir na atividade da advocacia criminal até que o meu equilíbrio me abandone. E ele, devo dizer, está, se não na plenitude absoluta daqueles anos 50 ou 60 ou 70, está numa perspectiva também boa, porque aquilo que falta em energia sobra também na capacidade de reflexão e de auxiliar os consulentes com um pouco mais de estabilidade intelectual. Então, hoje, às 17 horas e agora 10 minutos, o Leite Fernandes diz a vocês que ocupou parte do dia vendo o julgamento acontecendo em função do 8 de janeiro, se a memória não me falha, dia em que houve aquela penetração no Palácio do Planalto e houve a degustação por muitos e muitos daquela liberdade absoluta que só a massa pode dar, no sentido de desequilibrar o devido pedaço de racionalidade que cada indivíduo, bem ou mal nutrido intelectualmente, pode mostrar naquela tarde ou naquele pedaço de dia nefasto acontecido em Brasília. Se vocês querem saber, eu assisti ao julgamento, achei e entendi e captei o sentido da grande energia temporal caracterizada pelos 17 anos de prisão impostos àquele que já foi julgado. 17 anos é muito tempo. Um homicídio multiplamente categorizado não chega a esse fenômeno temporal, e não há de ser esse tipo de energia vingativa que há de significar uma advertência no sentido de que a democracia sabe, sim, ser violentamente agressiva na reposição do equilíbrio dito posto em crise pelos ataques eventualmente significativos nos prédios e no patrimônio oficial. Se pretendessem saber a opinião deste velho cavaleiro andante da advocacia criminal sobre o dimensionamento dessa pena, diria eu a cada um dos eminentíssimos ministros da Suprema Corte que debateram hoje, aliás, com muita capacitação, com muita dedicação, com muito bom
dimensionamento, de racionalidade, diria a cada um dos eminentíssimos ministros, do alto do meu persistir quase nonagenário nesse nosso mundo de Deus, eu diria que essa pena foi grande demais para infligi-la a essa criatura, um homem do povo sem dimensionamento político qualquer, entusiasmado, quem sabe, com um pirulito que lhe haviam prometido, quiçá, se quando houvesse feito ou fizesse um barulho maior qualquer. É muita coisa. Eu havia posto nessa cabeça de velho marinheiro da especialidade criminal, eu havia posto no meu raciocínio a conclusão de que se sobrariam para esse agente aí uns 7 anos e qualquer coisa de prisão, uma parte fechada, outra parte em semiaberto, talvez. 7 anos e pouco. 7 é um número primeiro. 7 é um número perigoso. 7 é um número que faz que o desfrutador envelheça bastante num dia só de sofrimento. 17 anos de reclusão. Vale como advertência, não sei se vale alguma coisa. É muita cadeia para um réu com um pedaço de rusticidade exibido pelo acusado hoje posto entre as grades, no sentido de que nem há procedimento recursal possível, a não ser, quem sabe, mais tarde, como consequência, uma hipotética anistia vinda como favor pessoal de um ou outro presidente da República. É cadeia demais. Merecia, sim, merecia ser apenado, mas não tanto, ministros. Vossas Excelências, evidentemente, são vividos um ou outro mais antigo, um ou outro quase jovem, ultrapassando a juventude no amadurecimento por pouco tempo. Então, este antigo marinheiro da Justiça Criminal, Paulo Sérgio Leite Fernandes, aos quase 90 anos e com uma dose qualquer de racionalidade ou de utilização desse cérebro gasto, mas ainda vertendo com o sumo da vitalidade que ainda traz nas veias e nas artérias. Este Paulo Sérgio é o mais antigo entre todos. É mais antigo, apesar do mais antigo já ser vetusto nas lindes desse maior tribunal que o Brasil tem. O Leite Fernandes é o mais velho de todos. Difícil chegar aos 88 anos deste Leite Fernandes numa condição razoavelmente estética, de possibilidade de racionalizar aquilo que vem por aí nesse nosso Brasil. Então, com imenso respeito a todos, e com até genuflexão perante o mais antigo dos eminentíssimos ministros que estão a verter sabedoria
nessa disputa toda, Leite Fernandes diz que vocês foram severos demais. Se é por ripostamento, a severidade é enorme. Se é por vingança, o envenenamento da liberdade é também grandiloquente. Se é por convicção, também o resultado vai além da pretensão do povo. Deslustrou-se o cabide das antiguidades que o poder público tem dentro do ambiente palaciano dos consistórios brasilienses. É verdade, há um pecaminoso deslustramento do mobiliário daquela corte insigne, há uma ameaça à democracia, e a democracia precisa e merece ser mantida a duras penas por todos nós. Mas é muita cadeia. Para quem, inclusive, nem é excepcionalmente bem posto politicamente no panorama jurídico-político nacional. Um cidadão qualquer, sem maioridade política acontecendo na disputa entre partidos políticos ou entre vinculação ideológica com uma ou outra vertente da sobrevivência humana. É cadeia demais, gente. É uma punição excepcionalmente agressiva, violenta. Uma violência no sentido arbitrário, uma violência quase igual àquela praticada contra os augustos responsórios do Palácio Presidencial e das composições mobiliárias que o Senado e o Palácio Oval exibem à comunidade. É a opinião de um velho criminalista, já quase a depositar a espada, a lança e o cavalo de batalha nas amarras de um dos ponteões que há por aí no Lago de Brasília. Não gostei. O Leite Fernandes gostar ou não gostar daquilo que aconteceu não faz diferença, mas é a opinião democraticamente posta e exposta por um antigo cirurgião da advocacia criminal brasileira. Então, dentro dessa perspectiva, às 17h20, este Leite Fernandes vai acompanhar essa disputa, sim. O que tem este velho menestrel da advocacia criminal a diferenciá-lo na possibilidade de emissão de uma opinião delicti um pouco mais translúcida ou menos envenenada pela tintura da vingança ou da retorção. O Leite Fernandes só tem a idade. É o mais antigo entre todos. E conservando uma dose de dimensionamento
que lhe permite, em algumas circunstâncias, dizer aquilo que lhe vier ao pensamento, porque na medida em que a criatura envelhece, o tempo de sobrevivência se torna menor. E o dimensionamento das angusturas da pena imposta começa a ser se e quando posto à reflexão do ancião, do velho, começa a ser posto quase que de maneira ridícula, porque 17 anos de reclusão, por exemplo, a serem vergastados sobre os costados de um octogenário quase nonagenário, é preciso caprichar na manifestação verbal. A reflexão sobre isso se torna visível, porque 17 anos de reclusão necessitam, sim, de vitalidade suficiente para que o condenado possa submeter-se a isso aí. A bem dizer, 17 anos de reclusão impostos a uma criatura que, por hipótese, seja processada e julgada nos limites dessa Corte Suprema, com idade, só para exemplificar, de 60 anos, é possível que haja um ideólogo colhido com uma idade posta nesse estilo. Suponha-se um septuagenário processado, denunciado e condenado nos augustos consistórios do Supremo Tribunal Federal, 17 anos de reclusão. Há de prestar contas ao maioral. O Leite Fernandes chama Deus de maioral, aquele que manda em todos, aquele que descortina tudo, aquele que expecta o todo antes que aconteça. E hoje em dia nós estamos vertendo o nosso raciocínio todo sobre os chamados algoritmos. Os algoritmos são as perspectivas, do jeito em que o enunciado primário do começo dos julgamentos, em que se dá essa lição de severidade, aqueles outros todos que estão perdidos no meio da massa. Os algoritmos levam a uma conclusão certeira de que a Suprema Corte há de precisar preparar para os condenados uma casa de estar ou casa de repouso para os reclusos que estiverem aí nas proximidades dessa idade amadurecida além dos limites. Porque com esses 17 anos de reclusão impostos a alguns que, porventura, estiverem expostos a uma idade suficientemente amadurecida, as refeições à tarde ou ao anoitecer, hão de ser
vertidas com colher de sopa para a boa digestão de quem já não digere mais suficientemente para usar a mastigação. Então, é possível, inclusive, que este Leite Fernandes esteja a triturar a capacitação de racionalizar essa medida de penas imposta. É possível, dá-se um exemplo de revide da democracia, mas a democracia não precisa ser vingativa, precisa ser reparadora, precisa ser justa também, precisa examinar o comportamento de cada qual, não o comportamento da multidão refletindo-se o multifário grupamento na personalidade de cada qual, como se o ser humano fosse composto, sim, por dezenas de milhares de cidadãos, num reflexo psicológico da força do grupo sobre a psicologia do indivíduo posto no meio daquela meia loucura representada pelo assédio aos augustos móveis dos repositórios oficiais que a República tem. Foi demais. Foi excessivo. 7 anos e 3 meses de reclusão foi a conta que o Leite Fernandes fez, com um pouco de exagero, 7 anos e 6 meses. Uma adaptação à reclusão paulatina, uma solidificação do sofrimento dentro dos presídios do Planalto, quem sabe. Encarceramento demasiado eminentíssimos ministros. Eu digo isso com os meus 88 sofridos anos, em que eu ouvi, inclusive, os gritos de angústia de um Vladimir Herzog. Esse Leite Fernandes participou muito das pesquisas contra a ditadura, pesquisas estas feitas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ao tempo em que o Leite Fernandes tinha idade inferior, inclusive, ao eminentíssimo ministro Zanin, e inferior também àquele ministro que votou em segundo ou em terceiro lugar, que é um jovem amadurecido, sim, sabiamente amadurecido, mas provido ainda da jovialidade do sangue, que não foi tisnado ainda pelas doenças do amadurecimento progressivo. Para terminar, o Paulo Sérgio Leite Fernandes deve dizer que é um experimentador do comportamento do magistrado antes, durante e após a atividade primacial na manutenção da vida, que é a alimentação. Os juízes, depois do alimento, são menos agressivos.
são mais meditativos, refletem com menos agressividade. Os juízes que decidem de manhã cedinho acordam com a vitalidade impulsionada. E nem sempre nós, debatedores, nós, advogados, nós, promotores de justiça, nós, ministros da Suprema Corte, nem sempre atentamos para isso, que até para infligir penas maiores ou menores, nós dependemos da regularidade com que o nosso estômago digere o alimento que nós sorvemos. Isso é ao mesmo tempo dramático, sofrido, emocionalmente penetrante do raciocínio e constitui uma advertência a todos nós. Isto que o Leite Fernandes, aos 88 anos, e no dia em que completa 14 de setembro, 88, quase 90 anos de vida extra-uterina. Isso não muda coisa alguma, mas é privilégio. É privilégio e prerrogativa do mais antigo, que deve muito pouco hoje, no sentido de prestação de contas daquilo que diz, daquilo que reflete e daquilo que pensa. Dentro dessa perspectiva, às 17 horas e 35 minutos, o Leite Fernandes vai fechar as portas deste antigo escritório de advocacia criminal, pretendendo também pôr-se a postos amanhã para continuar essa atividade psicoemocional, individual, de trabalhar sobre o comportamento dos seres humanos que ainda o procuram quando postos dentro das páginas do direito penal comum e o especial. Há muita gente envolvida nisso aí. Há quase um exército de acusados. E nós havemos de lidar com eles todos, cumprindo as nossas obrigações. Quando o Leite Fernandes diz nós, eu digo nós, no sentido idealmente postos entre os 10 competentíssimos ministros da Suprema Corte, postos ao exame do Brasil inteiro. Há ali gente que nem sabia o que estava fazendo lá dentro, ou no meio da massa. Há líderes que sequer foram postos em observação antes de se pensar em ofertar denúncia contra um ou outro. Há insufladores, há inocentes úteis, há homens e mulheres, há mulheres também, há aqueles que querem sim colocar fogo no país inteiro, mas não há de ser por causa disso que as penas hão de ser indiscriminadamente impostas a essa multidão de ovelhas. Algumas ovelhas inocentes, colocadas no meio dos infernadores dos céus de Brasília. Vamos descansar hoje, são 17 horas e 35 minutos. O Leite Fernandes vai cuidar da sua dor
ou das suas dores, porque nessa altura da vida o corpo dos mais velhos começa a doer mais e mais, e com o aparecimento da noite, com a ida desse dia 14, que já está passando no meio do negror do julgamento de hoje, tocante àquele que foi condenado a 17 anos de reclusão. Basta dizer, como sempre foi dito ao final das crônicas, boas ou más, pouco importa, lá na Veva.